Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Os 3 anos que eu passei nos Estados Unidos foram uma baita de uma experiência para mim. Primeiro porque eu não falava basicamente nada de inglês e eu não aprendi porque eu não queria, porque eu fazia curso de inglês. Mas como eu tinha uns 10 anos, eu não importava com isso, sabe? Eu dizia o clássico, pra que eu vou usar isso para o meu futuro? E eu acabei me ferrando. Porque no segundo que meu pai reuniu a gente na sala para falar que ele foi transferido para os Estados Unidos por 3 anos, meu imediato pensamento foi: merda. Eu me ferrei várias vezes por causa da própria cultura de lá também. Por exemplo, nos primeiros dias que a gente estava lá, como ainda estávamos morando em um hotel, meus pais resolveram levar a gente para uma casa de panqueca, o tradicional café da manhã estadunidense. Nós nos sentamos e pedimos nossa comida, e quando ela chegou em cima desse monte de panqueca, assim que você chega naquele país, dá imediatamente para entender o porquê de 40% da população é obesa, tinha uma bola de creme, no qual eu e minha irmã assumimos que fosse sorvete de creme. Nós olhamos uma para a outra e, sem pensar duas vezes, nós enchemos as nossas colheres e enfiamos tudo goela abaixo. Não era sorvete de creme. Era manteiga! Mas para vocês terem noção, a bola era grande. O suficiente pra gente achar que fosse uma bola de sorvete, daquelas que a gente come na casquinha. Nós nunca mais fomos a uma casa de panqueca depois disso. A gente também meio que parou de comer fora porque a gente começou a literalmente passar mal com a comida deles. Nós brasileiros não damos o devido amor a um prato de arroz e feijão até perdemos esse privilégio. Minha mãe descobriu que tinha um mercado brasileiro a alguns quilômetros da nossa cidade e todo mês ela dirigia quase 2 horas só para comprar arroz e feijão. A comunicação foi bem difícil no começo também. Quando a minha turma começou a estudar o número pi na aula de matemática, eu descobri da pior forma que eles não falam pi do mesmo jeito que a gente. A professora estava nos mostrando alguns problemas que iríamos resolver, mas aí eu acabei tendo uma dúvida e levantei a mão. Eu não lembro qual era a minha dúvida, mas tinha a ver com o número pi, então eu perguntei: tá, mas e o número pi? E a professora virou para mim confusa e pediu para eu repetir. E eu falei de novo o número e ela não conseguiu entender. Até que eu levantei da cadeira, fui até o quadro e apontei: pi! E todo mundo começou a rir de mim. E a professora virou para mim e disse: aqui a gente não fala pi, a gente fala pai. Pi significa xixi. E todo mundo começou a rir porque eu estava falando xixi o tempo todo. Eu nunca mais abri a boca na aula dela. Mas uma coisa que eu achava muito legal era quando não tinha escola. Por causa de neve. Nossa, era só chegar o inverno que eu ligava todo santo dia a TV no canal do Tempo pra ver se ia nevar. E quando dizia que ia, eu nem dormia direito. Quando isso acontecia, a escola costumava ligar pra nossa casa, tipo, umas 5 da manhã, pra avisar que não ia ter aula. E eu dormia de porta aberta pra escutar o toque do celular dos meus pais às 5 da manhã. Porque eu sabia que quando aquele telefone tocasse, era sinal de que o dia ia ser maravilhoso. Não só porque não ia ter aula, mas porque quando nevava, o quintal da minha casa virava uma estação de esqui e eu adorava. Aqui está o vídeo de quando eu quebrei meu esquibundo no meio descendo lá atrás de casa. Segura na lateral. Isso aí. Agora tira os pés do chão e vai. Não, assim tá... Não, assim não. Levanta só os pés. Vai. Ai, ai. Vai. Levanta o pé do chão, levanta o pé. Mas o que me deixava mais irada era eu ir dormir sabendo que ia nevar a ponto de não ter escola no dia seguinte e de repente, no meio da noite, eu escutar: aquilo era a morte!
porque no momento que eu escutava essa sirenezinha, eu já sabia que era o trator tirando a neve da rua e que eu ia ter que ir para a escola no dia seguinte, já que a rua estava limpa. A minha vontade era de chorar, porque se já é ruim acordar às 6 da manhã em um frio de 15 graus, imagina ter que acordar em um frio de menos 8 graus. Com neve. Na minha opinião, essa era a pior parte do inverno. A segunda pior parte é que o inverno naquela droga dura basicamente 9 meses. E só tem junho, julho e agosto de sol e calor. Então são 9 meses sem usar um short ou brusinha, porque senão você congela até a morte. Mas o que me deixava mais conturbada era a temporada de caça. Onde eu morava, o que eles mais caçavam eram os bambis. E assim, eu até entendo que naquela área não tem um bicho na cadeia alimentar para comer o bambi. Então eles realizam essa temporada para meio que controlar a população. Mas o jeito que as crianças da minha idade reagiam a isso era um pouco estranho, sabe? É estranho pra mim, óbvio, porque isso não faz parte da nossa cultura. Mas escuta, todos da minha sala tinham lá os seus 11, 12 anos. O que o pessoal mais falava era sobre como eles foram caçar com o pai, avistaram o Bambi, miraram e acertaram bem na cabeça, e aí explodiu e o cérebro saiu e olha a foto que a gente tirou! Sabe? Muita gente usa dessa temporada pra fazer dinheiro em cima disso, vendendo carne, empalhando aquelas cabeças bizarras que a gente coloca na parede. Mas o jeito que os meus colegas de classe falavam sobre as caças me deixava um pouco com medo. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou ou não quer perder outras histórias da minha vida... Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Meus amigos, como se já não bastasse tudo aquilo que já aconteceu comigo e com a minha família naquela terra de Senhor Jesus, ainda tem mais história sobre. Mas essa aconteceu só comigo, e foi graças a um grupo de desconhecidos que eu consegui me safar dessa enrascada que eu me meti. Como vocês já sabem, eu fui morar nos Estados Unidos por 2 anos e meio em 2012. E eu, junto com os meus pais, não sabíamos falar nada de inglês. E para eu aprender inglês o mais rápido possível, eles me matricularam em uma escola de lá. O que foi? Foi morar nos Estados Unidos, não sabia falar nada? Sim. Eu e tua mãe também? Você é. Eu não sabia falar, você não sabia falar, minha mãe não sabia falar, a única que falava era a Nina. Quê? Ah, já falei. Ué, o que dizer? O primeiro dia foi assustador. Principalmente depois que as crianças da minha turma souberam que eu era do Rio de Janeiro. A fofoca correu tão forte que na hora do recreio eles me cercaram como se eu fosse um animal do zoológico. E todos ficaram me fazendo perguntas ao mesmo tempo, e tudo que eu conseguia fazer era dar um sorrisinho e balançar a cabeça. Até que o pessoal percebeu que eu não falava a língua deles, e aos poucos eles foram saindo da roda. Mas quando eu cheguei em casa, tudo que eu fiz foi deitar na minha cama no escuro, por causa da tamanha dor de cabeça que eu estava. Mas no dia seguinte, meus pais decidiram que eles não iam me buscar na escola, e que eu ia voltar de busão amarelo sozinha. Isso foi um dos maiores testes que eu já tive na minha vida.
entrar em um ônibus em um país diferente, com pessoas e uma língua diferente, e tentar me virar e chegar em casa intacta. Bem, eu fui até a secretaria e com muita dificuldade consegui me comunicar, falando que eu queria ir embora em um ônibus da escola. Ela pediu o meu endereço e logo em seguida me deu um papelzinho explicando qual era o meu ônibus. Eu não sabia ler inglês, então aquilo para mim estava indecifrável. Mas, infelizmente, eu apenas balancei a cabeça com um sorrisinho e fui pra aula. Porque eu sou desse tipo, eu não gosto de ficar ocupando o tempo das pessoas com coisas inúteis. Mas, Bruna, você não entende. Entendeu? Então você tinha o direito de perguntar de novo. Sim, mas ela já tinha me explicado e eu já tinha dito que eu já tinha entendido, então eu não podia perguntar de novo. Eu continuei meu dia normalmente até que começou a chegar a hora de ir embora e meu desespero pela incerteza começou a gritar mais alto. Eu virei para minha coleguinha e perguntei se ela sabia aonde que era o ônibus que eu pegava. E ela falou que ela passava por lá quando ia para casa. Então eu assumi que ela pegava o mesmo ônibus que eu. E quando a gente estava no pátio para pegar os ônibus, eu ainda parei ela para confirmar e ela disse a mesma coisa. Então eu segui ela e entrei no mesmo ônibus. Mas como eu era nova, a moça que dirigia logo percebeu e me barrou pedindo papel. Eu entreguei e ela olhou o papel confusa, olhou para mim e disse: "Eu não entrego aqui." Mas eu não entendi isso. Tudo que eu entendi foi ECGCJFKYGOIFT. E eu respondi com a única coisa que eu sabia em inglês: Yes. Obviamente, ela me olhou mais confusa ainda e me perguntou de novo a mesma coisa e eu respondi de novo: Yes, yes. Ela apenas balançou a cabeça e me deixou entrar e eu me sentei do lado da minha coleguinha. Para mim, estava tudo normal. Eu estava indo na mesma direção que eu ia para minha casa e ela fazia todas as mesmas curvas que os meus pais faziam até a última curva, que era a entrada do meu condomínio. Ai, não. Não, tá tudo bem. Eles devem dar uma volta, algo do tipo: esse é o meu ônibus. E eu esperei e esperei e o ônibus nunca voltava. Aí eu me desesperei e de alguma forma eu consegui me comunicar com a minha coleguinha e avisar que eles tinham passado a minha casa. E ela se levantou e foi em direção ao motorista, que se virou e me olhou com uma cara de: sabia que você ia me dar problema. Em menos de segundos, todo mundo do ônibus se mobilizou para ajudar a gringa burra que entrou no ônibus errado. Até que chegou um santo que sabia meu endereço e ele levou o motorista até lá. Agora vamos para a visão dos meus pais. Ai, não. Uma hora depois. Será que alguém sequestrou ela? Assim que a gente chegou nos Estados Unidos, a gente ficou sabendo que uma mulher da minha cidade tinha sido presa porque ela sequestrava crianças que saíam do ônibus e levavam para casa, matava e botava no freezer. Mas bem-vindo aos Estados Unidos. Então eles logo acharam que eu tinha sido uma vítima, mas aí o outro ônibus chegou e eu desci dele. Mano, eu fiz a mulher sair da rota pra me deixar em casa. Só eu mesma. Obrigada por assistir até aqui.